Boa noite, bom dia ou boa tarde, seja o horário que você esteja assistindo o vídeo. Meu nome é Mari. Quem já viu meu vídeo já deve saber que eu sempre faço uma leitura de um livro, de uma parte do livro, que são de pequenos textos, e faço alguma visão, ao meu ver, que eu acredito que possa ajudar as pessoas. Então, o livro continua sendo Sementes do Bem, assim, e eu pego um pequeno texto para leitura. Eu vou escolher aqui, porque eu não escolhi ainda. Vamos ver esse aqui, se vai trazer alguma ajuda para você, que você possa levar para sua vida, ou que já possa ter acontecido com você essa situação. Bom, você faz a diferença. O nome do texto relata a senhora Teresa que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da quinta série primária e, como todos os demais professores, lhe disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ricardo. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos, para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A senhora Teresa deixou a ficha de Ricardo por último, mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Ricardo havia anotado o seguinte: Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. A professora do primeiro ano. A professora do segundo ano escreveu: Ricardo é um aluno excelente, é muito querido por seus colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Isso estava escrito na professora da segunda série. Da professora da terceira série, do terceiro ano, constava a anotação seguinte: a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ricardo. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Ricardo anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A senhora Teresa se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado envoltos de papéis coloridos, exceto o de Ricardo, que estava enrolado em um papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver
uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Ricardo lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Naquele dia, depois de todos se foram, a professora Teresa chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ricardo. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a senhora Teresa recebeu uma carta em que Ricardo lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. 6 anos depois, recebeu outra carta de Ricardo, contando que havia concluído o 2º grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Ricardo Stoudan, seu antigo aluno, mais conhecido como Ricardo. Mas a história não terminou aqui. A senhora Teresa recebeu outra carta em que Ricardo a convidava para seu casamento e noticiava a morte de seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Ricardo anos antes e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe disse ao ouvido: "Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença." Mas ela, com os olhos banhados em lágrimas, sussurrou baixinho: "Você está enganado. Foi você quem me ensinou como podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que o conheci." Que bonito essa história, não? Já acabou. Agora tem aquela partezinha atrás, aqui, um pedacinho, onde tem a explicação que o texto dá o parecer dele. Um gesto, por mais simples que ele pareça, seja positivo ou negativo, pode marcar uma relação para o resto de nossas vidas. Nós preocupamos muitas vezes com grandes gestos, sendo que às vezes basta um olhar, uma mão estendida, um sorriso para modificarmos toda a vida de alguém. Preste atenção às pessoas que estão ao seu redor. Nada lhe custará e muito lhe ajudará se der maior importância a todos que estão à sua volta. Então, que história marcante e que terminou num final feliz, né? Pois quantas professoras não devem ter vivido isso? Com alunos com uma trajetória de vida difícil, por abandono, né, dos pais, ou por perda, que eu acho que é um dano, eu não sei qual o maior, se é o abandono ou se é a perda de um ente querido, um ente que é o alicerce, né, que dá a estrutura para um filho, né, que faz com que o filho desenvolva todos os aspectos da vida dele, tanto intelectual, emocional, tudo.
Nós, pessoas, precisamos entender isso. Cada um tem que ver que do nosso lado existem pessoas muito carentes, pessoas que querem um apoio, querem um carinho, querem uma atenção, querem um abraço. É claro que a gente tem que saber respeitar quem quer. Tem umas que são que recuam, não gostam que se metam na vida delas, não gostam, acho que está xeretando, acho que está muito saliente. Então nós temos que respeitar a cada um. Com certeza isso tem que acontecer. Porém, como essa profissão, a professora, ela está envolvida quase todos os dias com aquela pessoa. Ela é tipo uma parente, né? Antigamente se a tia, né? Já botava até uma classificação de uma pessoa próxima da família. A tia, vamos lá na tia. A tia era professora, ou prof, ou tia. Isso por quê? Porque a pessoa, o jovem, o aluno, se sente tão próximo àquela professora que é como se ela fosse uma segunda mãe, como se fosse uma tia. É uma pessoa importante na vida. Como a gente gosta de ser, na minha visão da época, que eu me lembre, eu gostava muito que as professoras botavam estrelinha no meu caderno, que as professoras diziam, muito bem, Marisa, isso aí, sabe? Qualquer palavrinha que me elogiasse, eu já ficava bem empolgada e bem faceira, e muitas professoras marcaram a minha vida, que até hoje eu lembro muito da professora de matemática, e olha que eu não sou muito de matemática, a Maria Augusta. A Maria Augusta, ela tinha um jeito tinha um cacuetezinho que ela passava a mãozinha assim, acho que sei porque estava com giz, para tirar o suor de cima do tipo do bigodezinho assim. E isso aí eu gravei na minha cabeça, esse gesto que eu achava bonito, porque ela limpava o rosto de uma maneira diferente. A Maria Augusta é a de matemática que ficou, acho que assim, ó, naquela época as escolas, as professoras nos pegavam da quarta até a oitava quase. Então ela teve bastante caminhada comigo, né, e com meus colegas. Então assim, ó, eu vejo essa história uma importância porque eu lembro que na minha época eu também me senti assim. Eu tive perda na minha família, também como esse menino, a perda da mãe. Porém, eu tive o alicerce de uma tia que me criou. Mas a gente diferencia. Uma mãe, né, é diferente de uma tia. Eu vi assim, não é o mesmo patamar, né? Com a mãe tu quer achego, tu quer envolvimento, tu quer o carinho, tu quer ser acolhido ali. Uma tia, tu quer que ela te ajude, te fortaleça, te dando apoio, né? E uma professora, a gente quer ouvir elogio, a gente quer que ela se agrade com a gente quer também agradar a professora. Quando eu fazia meus trabalhos, que eu botava de pintura, botava uns desenhos, não sei nem se ela dava bola para isso, mas é uma coisa, um carinho que a gente dá ao professor. E essa receptividade, a gente quer receber, né? A gente quer dar o carinho através da nossa pintura, do nosso desenho, e ela também dando um apoio para a gente. Até hoje eu me lembro, eu estava acho na primeira série ou no pré, e tinha um menino escuro, mais escurinho que eu, era o Sérgio. E a professora era alemoa, mas parece que naquela época ela usava uma peruca Chanel, que eu não sei se o cabelo dela era castanho claro, o que era aquela, ou tinha pouco cabelo. Eu sei que ela usava aquela peruca com franja, e ela não podia ver o Sérgio, que ela... Ai, que bonito esse desenho. O Sérgio abriu o sorriso assim,
Só parecia aqueles dentes brancos, bem faceiro. Coisa mais querida. E eu ficava com aqueles ciúmes. Eu disse, pô, ela só elogia o Sérgio. Ela não veio aqui elogiar a gente, ela não dava bola pra gente. Eu acho que ela quis dar esse apoio pro Sérgio também. Porque o Sérgio era de família mais carente que eu. Acho que passava necessidade mesmo até de alimento. Eu não, eu, graças a Deus, nessa época, quando eu estava com meus tios, a minha vida melhorou a parte material. Porém, a parte afetiva, aquele envolvimento que a gente quer com a mãe, não tive. Mas a minha tia me apoiava. Não posso me queixar. Então, assim, ó, o que eu quero falar assim, a professora é tudo para nós. A professora é que nos dá o empurrão. Podemos ter a mãe, carinho, podemos ter a tia apoiando, mas se a professora não te tratar com aquele carinho que eu vi que ela tratava o Sérgio, desde que ele era pequeno, acho que o Sérgio, ele vinha para o colégio só para ver a professora. Porque eu não via ele fazer bagunça, eu não via ele conversando. Ele era um guri quieto, um rapaz, um gurizinho quieto. Mas quando ele, ó, professor, eu desenhei, aí ele dizia, quem é essa aí? É tu. Ai, coisa mais querida. E olha que a gente já tinha idade, nós já tínhamos 7, 8 anos. Não era coisa de criancinha de jardim. Então, assim, eu acho tão importante esse carinho, esse apoio da professora. E se todos ainda continuassem assim, seja no segundo grau, na faculdade, eu sei que a gente não é mais criancinha, mas como é bom, é gratificante esse carinho, esse apoio da professora. E o que ela quis mostrar nessa história aí, né? Que o Ricardo, ele teve problemas na família de ter uma construção para que ele seguisse uma caminhada firme, por não ter a mãe do lado dele, por não ter aquele apoio de quem lave a roupa dele, quem costure, porque às vezes o pai quer trabalhar e ele não quer lidar com essa parte. Muitas vezes nem se casa mais. Então, acaba tendo aquela criança, ela vai crescendo, vai desenvolvendo a moda Miguelão, como se fala, né? Então, esse Ricardo, acredito que ele deve ter passado poucas e boas, né? Mas que bom que ele não se desviou. Que bom que ele foi querido, foi firme, porque a professora depois o apoiou, mas ela precisou ver a história, viu? A gente precisa entrar na vida dos outros para poder ajudar, porque a gente não é capaz de ajudar uma pessoa se a gente vê às vezes uma aparência feia. A gente não vou dizer todos, mas muitas vezes é isso. A gente tem medo até, às vezes, de chegar perto de uma pessoa assim, porque a gente não sabe se eles vão querer passar a perna, se tem um carisma, se ele tem um caráter, vamos dizer assim, bom. Infelizmente, nós ainda penamos isso. Não conseguimos mais ficar segura de acreditar nas pessoas e de poder apoiar uma pessoa com uma estrutura inferior à nossa, seja física, vamos dizer assim, de roupas, de roupa velha, roupa suja, unha suja, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, fazendo alguma coisa que acaba sujando as mãos, aquilo ali fica impregnado. Então a gente às vezes não sabe nem o que a pessoa passa, mas já tem uma visão ruim e já ficamos meio. Ai, fede, não aguenta o fedor dele, né? Então temos que cuidar, porque se a gente, quem sabe a gente apoia essa pessoa, quem sabe a gente vai perguntando aos poucos se essa pessoa não quer uma ajuda, né? Não podemos invadir a vida de ninguém, mas podemos tentar perguntar: tu aceita a minha ajuda? Eu posso te dar um abraço? A gente primeiro precisa
ler, né, ver alguma coisa da vida da pessoa para depois ficar com peninha e querer ajudar. E esse é o nosso erro. Mas não podemos também fazer tudo, porque temos as nossas também, nossas inseguranças e precisamos nos proteger, porque a gente não sabe quem é quem, infelizmente. Mas que bom que o Ricardo virou uma pessoa interessante, importante para ele mesmo, um profissional, foi constituir família, casar. Isso é que vale. Que bom essa história. Gostei dessa história da professora e do Ricardo. E essa história tem muitas por aí. E que a gente sabe que também umas tiveram fins maravilhosos e outras as pessoas desviam dos caminhos, mesmo que alguém tente ajudá-los. Mas vamos sempre pensar positivo e vamos sempre tentar fazer isso aí, ajudar aquele que precisa, porque às vezes a gente não sabe nem o que ele está passando, né? Vamos lá, até a próxima leitura e espero que tenha gostado. Tchau.